Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre o relatório gerencial de maio de 2020 do BCFF11, ok? Mas antes da gente falar do nosso vídeo, do nosso podcast, quero lembrar vocês que nós estamos presentes nas redes sociais, no Spotify, no Instagram e no YouTube. E para você nos achar nas redes sociais, basta você procurar Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? É muito importante que vocês nos sigam, nos dê essa força, comentem, compartilhem com os amigos de vocês que vocês têm, para nos ajudar a crescer, né? Porque nós estamos fazendo conteúdo de qualidade, de graça, sempre procurando conhecer um pouco mais sobre o mercado dos fundos de investimento imobiliário e, como retribuição, a gente pede isso, né? O like, seja onde você esteja vendo a gente, o like, ou que você, se você der o dislike, pelo menos justifique pra gente, ok? Pra gente saber quando melhorar, onde melhorar. Então era isso. Vamos pro vídeo, vamos pro podcast. Então vamos falar sobre o BCFF11. Antes da gente começar a falar sobre o BCFF11, vamos falar sobre algumas coisas que são importantes que a gente saiba no mercado de fundos imobiliários. Uma delas é que os fundos de investimento imobiliário, que nós chamamos de FIIs, ok? Eles são segmentados, eles têm segmentos diferentes. E o BCFF11, nós chamamos eles de FOF. Seria a sigla para fundos de fundos. Ou seja, o que seria um FOF? FOF nada mais é do que um fundo de investimento imobiliário que investe em outros fundos de investimento imobiliário. E a minha recomendação para quem é iniciante, para quem está começando agora, não só para quem é iniciante naturalmente, né, mas para quem já investe, é que você comece por um FOF. Por quê? Eu devo começar por um FOF, porque quando nós somos iniciantes, nós temos a seguinte dificuldade: nós não conseguimos analisar com qualidade as métricas que existem no mercado de fundos de investimento imobiliário. E aí, investindo em um fundo, tal como o BCFF, ele não é o único na bolsa que é um fundo de fundo, um FOF, ele tem a diversificação necessária que nós precisamos. Só para que a gente tenha uma noção, antes da gente começar, atualmente o BCFF11 ele tem 61 fundos de investimento na sua carteira. Ou seja, comprando cotas do BCFF11, você teria o BCFF11 mais 61 outros fundos de investimento imobiliário que ele investe, ok? Então vamos lá. Nós estamos falando novamente, né, lembrando a vocês, nós estamos falando do relatório mensal de maio de 2020. E aí pode, se ainda você não está muito ligado no mercado de fundos de investimento imobiliário, eu vou tentar facilitar as coisas para vocês. Um relatório gerencial nada mais é do que uma espécie de diário daquele fundo, né? Falando muito grosso modo, ele seria uma espécie de diário daquele fundo nos últimos 30 dias. Então, o relatório gerencial de maio de 2020, ele faz referência a todo o mês de 20, todo o mês de maio de 2020, ok? Então é ali onde o gestor ele vai consolidar todas as informações financeiras, mas não só financeiras, ele vai dar um panorama geral sobre o fundo naquele mês, o que aconteceu com aquele mês, o que aconteceu com o fundo naquele mês, ok? Então o relatório gerencial é uma coisa para a gente se ligar e ter que acompanhar todos os meses. E aí eu vou tentar aqui nesse vídeo, nesse podcast, ajudá-los fazendo a análise de um fundo, como é que eu analiso um relatório mensal de um fundo, ok? Então vamos lá. Então o BCFF11 é o código negociado na bolsa, né? Caso você queira comprar através da sua corretora as cotas desse fundo, o que você faz? Você entra na sua corretora e aí você vai digitar o ticker de compra que é BCFF11 e você vai encontrar esse fundo para comprar, ok? Ele é gerido pela BTG Pactual, ele é gerido e administrado pela BTG Pactual, ok? E aí ele pagou no mês de maio 40 centavos por cota. E aí a data base de pagamento, né? Ela é posterior, ela vem depois, né? O relatório fechou no último dia de maio e o pagamento é feito em 15/6 de 2020. Já foi feito, né? Na verdade. O mês de referência, maio de 2020. O objetivo do fundo, só para a gente passar aqui um pouco rapidinho, é a aquisição de cotas de outros fundos, ou seja, ele é um fundo de fundos, né? Ele é um FOF, então ele investe em fundos, em outros fundos de investimento imobiliário. Mas não só, ele também investe em CRIs, em letras hipotecárias e em LCIs. E aí, se você ouviu essa sopa de letrinhas, eu já aproveito que você ouviu essa sopa de letrinhas, não está muito ligado o que é LCI, LH, CRI. Eu convido vocês a irem lá no meu podcast, no Spotify, Investir do Bem, hashtag
e BSA3, e lá vocês terão o seguinte, lá vocês terão no episódio 4, que eu falei sobre o KNCR, e nesse episódio 4, eu explico para vocês em detalhes o que é uma LCI e o que é um CRI, beleza? E aí, se você já estiver lá no nosso Spotify ouvindo os nossos podcasts, aproveita para ouvir os episódios anteriores também. No episódio 1, nós falamos sobre o relatório gerencial de maio do HGBS 11, um FII que investe em shopping centers. No episódio 2, nós falamos sobre o VISC 11, também um FII de shopping centers. No episódio 3, nós falamos sobre o KNRI, que ele é um FII misto, ou seja, um FII híbrido. Ele não investe só em uma classe de ativos, ok? Então, falado isso, explicado isso, vamos seguir aqui. Principais características do BCFF11. Ele foi criado em 2010, administrado e gerido pela BTG Pactual, como nós conversamos. A periodicidade dos seus rendimentos é mensal, né? Isso é importante para nós na nossa estratégia de investimentos. Deixa eu beber aqui um vinho para atravessar bem, né, o período da pandemia. Então, o rendimento mensal é importante por quê? Porque na nossa estratégia de investimentos é bom que nós tenhamos renda passiva todos os meses. Para que a gente pegue essa renda passiva, é importante que a gente pegue essa renda passiva todos os meses e a gente reinvista no início da nossa carreira no mundo dos investimentos, né? O prazo de duração desse fundo é indeterminado, então ele não tem data para acabar, né? Ele já está na sua 9ª emissão. Falando um pouco sobre a taxa de gestão, quanto nós pagamos para que o fundo seja gerido? É 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é tudo aquilo que o fundo tem, né? A taxa de administração é de 0,15% ao ano e é sobre o valor total dos ativos que o BCFF11 tem sob gestão, beleza? E aí a quantidade de cotas que nós temos é de 20 milhões e 562 mil cotas, beleza? Então vamos seguir aqui. E agora nós temos a mensagem aos investidores. Aqui a mensagem aos investidores é uma carta que a gestão manda para os seus investidores todos os meses. E aí eu tenho dito nos episódios anteriores, nos podcasts que eu tenho feito dos outros fundos de investimento que eu invisto, que é importante nesse momento que a gente acompanhe o relatório da gestão, ou essa carta da gestão. Por que é importante que a gente acompanhe o relatório da gestão? Porque nós estamos num período muito sensível na economia, a economia foi devastada pela pandemia, né, pelo coronavírus, e aí nós temos que estar muito próximos agora dos gestores para que a gente saiba quais são as estratégias que a gestão tem adotado. E aí como é que a gente faz para estar próximo? Acompanhando o relatório gerencial todos os meses e acompanhando o que a gestão tem dito ou tem falado, quais são as estratégias que ela tem feito para, de certa forma, atravessar a crise. E aí eu vou ler aqui para vocês a mensagem que a gestão tem. Os destaques. Em maio de 2020, o BCFF11 distribuiu 40 centavos por cota, como nós já vimos. Isso representa um dividend yield de 5,7% e esse valor de 40 centavos ele representa 212% do CDI, ok? E aí a performance do fundo nos últimos 12 meses foi de 16,4%, contra o IFIX, né, que é o índice de referência dos fundos de investimento imobiliário, que foi de apenas 4,1%. Então, já tem aí algumas informações importantes, né? 40 centavos por cota, isso representou 212% do CDI e um dividend yield anualizado de 5,7%. Sendo que, nos últimos 12 meses, o fundo, o BCFF11, ele conseguiu render 16,4%, enquanto o IFIX rendeu apenas 4,1%, ok? O fundo, que se manteve de forma consistente entre os mais negociados na Bolsa, atingiu no início de junho de 2020 a marca histórica de 200 mil cotistas, cerca de 25% de toda a base de cotistas da indústria de FIIs no Brasil. Isso é um ótimo indicativo, né? Ou seja, um FII muito negociado na Bolsa e, por incrível que aqui, como eles disseram, 25% de todas as pessoas que investem em FIIs tem cotas no BCFF11, tem cotas do BCFF11. Sinal de que ele é um fundo, né, muito procurado. E aí um pouco sobre o cenário do mercado. No mercado internacional permaneceu a trajetória... no cenário internacional permaneceu a trajetória positiva do mês de abril, com a maioria das principais economias europeias iniciando o processo de reabertura após o pico de casos de Covid-19. Trazendo um tom de otimismo para os mercados, ainda que a volatilidade permaneça elevada.
Apesar de toda a diferença de ambiente econômico e social, acreditamos que esses eventos são importantes para servir de base sobre o que devemos observar de movimento por aqui e como devem se comportar as diferentes classes imobiliárias. Então, seguindo aqui, no Brasil, o avanço dos casos de óbitos da doença, ou seja, do Covid-19, junto de uma grande volatilidade política, fizeram com que o cenário econômico, o cenário macroeconômico, continuasse com bastante incerteza no mês de maio. Adicionalmente, observamos uma decisão unânime do Banco Central em reduzir a taxa Selic em 75 pontos percentuais, ou basis points, que nós dissemos, né, para 3%. Lembrando, atualizando vocês que nesse momento em que eu estou gravando esse podcast, esse vídeo, o Copom já fez essa reunião e a taxa Selic já caiu para 2,25%, ok? E uma sinalização de um novo corte para a próxima reunião, que é o caso que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Com a queda da taxa de juros e com a perspectiva de manutenção desse cenário em patamares baixos para os próximos anos, o retorno dos investimentos imobiliários se apresentam como alternativa cada vez mais válida, pois permite conciliar uma remuneração mensal atrativa com a defesa de ser um detentor de um ativo real de tijolo, ok? Nesse contexto, apesar da incerteza, acreditamos ter uma ótima oportunidade para continuar a alocação de recursos da nona emissão de cotas do fundo, na aquisição de ativos de excelente qualidade no mercado secundário, com desconto ao valor patrimonial e na participação de ofertas exclusivas que voltamos a analisar. Ok? Então, o que nós temos? Nós já temos um cenário mais favorável, né, nesse problema aí do coronavírus que nós estamos enfrentando. Nós já temos um cenário de maior animosidade no cenário europeu. E aí o que nós temos? Aqui, a nível de Brasil, nós ainda estamos enfrentando um problema não só macroeconômico, mas também no cenário político. Quem tem acompanhado as redes sociais, os jornais, sabem que o nosso cenário político não está muito bem, né? Nós estamos tendo troca de ministros da saúde, nós estamos tendo troca de ministros da educação, então isso gera um cenário de incerteza para o investidor no curto prazo, embora no longo prazo isso não faça muita diferença, né? E em paralelo com isso, o Banco Central cortando, baixando a taxa Selic, cortando a cada reunião do Copom, baixando a nossa taxa Selic cada vez mais e mais. A nossa taxa de juros, ela está sendo baixando cada vez mais para, de certa forma, tentar estimular no curto prazo e no médio prazo o consumo das pessoas. E aí, dentro desse contexto, o BCFF11, como a gente vai ver na sequência, ele tem uma posição de caixa muito confortável e ele vai aproveitar esse cenário, que nós ainda não nos recuperamos no mercado dos fundos de investimento imobiliário, e ele vai aproveitar essa oportunidade para comprar ótimos ativos para o fundo. Beleza? Então vamos lá. O valor de mercado no fechamento de maio era de 1 bilhão 729 milhões. O valor de mercado da cota era de R$ 84,00 e o valor patrimonial era de R$ 81,70. Aqui é bom a gente lembrar que valor de mercado e valor patrimonial são duas coisas diferentes e elas não caminham juntas, ok? O valor de mercado é o valor em que a cota está sendo negociado na B3 ou na Bolsa de Valores. E o valor patrimonial é a conta que você chega quando você pega o valor do patrimônio líquido do fundo e distribui pela quantidade de cotas. E aí você chega a esse valor patrimonial de R$ 81,70. Então pode ser que o mercado ele não esteja caminhando em par com o valor patrimonial das cotas. Isso significa que você pode comprar as cotas do BCFF com ágio ou com deságio. Com deságio é quando o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, que nós vimos aqui, ou quando você negocia com ágio, ou seja, com uma espécie de valor a mais, é quando o valor de mercado ele está acima do valor patrimonial. Nesse caso aqui, o que a gente tem é uma diferença muito pequena, como se você estivesse comprando essa cota a valor de mercado muito próximo do que ela realmente vale, que é o valor patrimonial, ok? Já falamos sobre rendimento, que foi de 40 centavos por cota, o dividend yield foi de 5,7% ao ano e o retorno nos últimos 12 meses, batendo o IFIX, foi 16,4%. Quantidade de investidores, e eles aqui, a gente lembrando a marca histórica que o BCFF atingiu, de 200.205 cotistas. O volume negociado no mês de maio foi de 80 milhões. E esse FII, o BCFF11, sendo ele um FOF, que investe em outros fundos, ele possui atualmente 61 FIIs na sua carteira.
ou seja, ele compra cotas, ele tem cotas de 61 FIIs, de 60 fundos imobiliários na sua carteira, ok? Então agora vamos ver aqui nessa parte de sessão com o investidor, a gente vai ver como está sendo alocado o patrimônio líquido do fundo, como em maio, porque essas coisas mudam, né? Em maio, como estava sendo a alocação do fundo, ou seja, o patrimônio total do fundo está alocado onde? E aí nós temos que 29% do patrimônio líquido do fundo do BCFF11, ele está alocado em FIIs de CRI ou CRIs. E aí, se você não conhece muito bem, não entende muito bem o que é um FII de CRI, o que é uma CRI ou um CRI, né, que é um certificado de recebível imobiliário, eu vou lembrar você o seguinte, no nosso podcast, no episódio 4, nós falamos sobre o KNCR11. O KNCR11 ele é um FII de CRI. Então, dê um pulinho lá, ouça para você entender um pouco melhor, porque para a gente não perder tanto tempo aqui, ok? Então, 29% do patrimônio líquido do BCFF11 está alocado em FIIs de CRI ou CRIs. 17% do patrimônio está alocado em contratos atípicos. E aí você deve estar se perguntando, FIIs com contratos atípicos, o que vem a ser isso? Lá no YouTube eu tenho um vídeo em que eu falo sobre o HGLG11, que é um FII de logística. E nesse vídeo lá no YouTube, dê um pulinho lá, Investir do Bem, hashtag BSA3 lá no nosso canal do YouTube. Lá eu falo para vocês, eu explico para vocês nesse vídeo sobre o HGLG11 o que é um contrato atípico. Basicamente, o contrato atípico é um contrato de longo prazo em que o inquilino não pode sair do imóvel, porque se ele sair do imóvel, de repente na metade do contrato ele tem que pagar todos os meses referente até o final do contrato. Basicamente é isso, mas vai lá e dê uma olhadinha no YouTube, no vídeo, para vocês saberem um pouco melhor. 21% do patrimônio líquido do fundo do BCFF11 está alocado em caixa, ou seja, é grana que está no caixa da empresa, que está no caixa do fundo que ele pode usar a qualquer momento para comprar os seus ativos, como o BCFF11 já informou para a gente, certo? 17% do patrimônio líquido do fundo está alocado em FIIs de shopping centers, ok? E aí aqui eles deixam um recadinho para a gente sobre a sua alocação em FIIs de shopping center. Como vocês devem saber, eu acredito que todo mundo aqui viva na Terra, não vive em Marte, todo mundo sabe que nós estamos atravessando o período do coronavírus. E isso atingiu em cheio os FIIs de shopping center. Por quê? Porque os shoppings estavam fechados, eles não estavam abertos, eles só tinham aquela parte ali do delivery funcionando, então alguns shoppings ainda continuam fechados, justamente para os governos tentarem combater a pandemia. E aí eles dizem o seguinte, apesar das incertezas, o fundo aumentou sua exposição nesse segmento ao longo dos últimos 12 meses, ok? Ele alocou mais 12% do seu patrimônio líquido em fevereiro de 2020, pois vimos oportunidades de aquisição de fundos com ativos de excelente qualidade com desconto significativo ao valor patrimonial, ok? E aí, para a gente fechar, nós temos que 14% estão alocados em FIIs de lajes corporativas. O que é um FII de lajes corporativa, FIIs de shopping center, FIIs com contrato atípico, FIIs de CRIs, esse monte de coisa, eu quero saber, eu estou perdido aqui. E aí, como eu falei para vocês, se você quer saber um pouco mais sobre CRIs, vai lá no nosso episódio 4 do podcast, que eu falo sobre o KNCR11, que é um FII de CRI. Se você quer saber sobre contrato atípico, vai lá no nosso YouTube, no nosso canal, e veja o vídeo sobre o HGLG11. E se você quer saber sobre FIIs de lajes corporativas, você pode assistir o nosso terceiro episódio, do nosso podcast, terceiro episódio, que a gente fala sobre o KNRI. Ele é um FII que tem algumas lajes corporativas, ok? Que ele compra algumas lajes corporativas. E se você quer, por fim, saber sobre FIIs de shopping center, o nosso primeiro episódio do nosso podcast, a gente fala sobre o HGBS11. E o nosso segundo episódio, a gente fala também sobre o VISC11. HGBS11 e VISC11 são fundos de investimento imobiliário que investem em shopping center. Então lá eu explico em detalhes o que é essa classe de ativos, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o resultado do fundo, certo? No mês de maio, o BCFF11 obteve um resultado de 43 centavos por cota e ele distribuiu apenas 40 centavos por cota, ok? Então isso dá um valor residual que sobra, né, de 3 centavos que o FII ainda pode distribuir para os seus cotistas. Houve um aumento de 17% do resultado do fundo com a renda dos FIIs, devido à alocação dos recursos em caixa nos meses anteriores.
Adicionalmente, destacamos a operação do TBOF11, que é o TBOF11, que gerou um resultado de R$ 3.100.000, equivalente a 15 centavos por cota. Posição é essa que o BCFF11 já possuía na carteira e aumentou após o anúncio da liquidação. Beleza? E aí, seguindo aqui, o desempenho dos rendimentos do BCFF11 ainda permanece abaixo de seu potencial devido a uma posição atual do portfólio em fundos de shoppings, que embora demonstraram uma valorização no preço de mercado de suas cotas, até o momento seguem não distribuindo rendimentos em meio à crise da Covid-19. Ou seja, os fundos de investimento imobiliário que investem em shopping centers diminuíram seus rendimentos nesse período, né? Apesar do impacto no curto prazo, acreditamos que o investimento nessa classe de ativos é de grande importância para as estratégias do fundo no longo prazo, visando carregar ativos de excelente qualidade e com oportunidade de ganho de capital. Destacamos também o menor resultado das aplicações financeiras deste mês, devido à incidência do Come Cota sobre o fundo utilizado para a zeragem de caixa do BCFF11. O fundo ainda possui 5,9 milhões de resultados acumulados a serem distribuídos, o que representa 29 centavos por cota. Ou seja, suponhamos que o BCFF11 vá distribuir em julho mais 40 centavos por cota. Ou seja, vamos imaginar que esses 40 centavos por cota seja do que ele vai receber, né, dos fundos que ele investe, das suas LCIs, dos seus CRIs. Ele ainda teria mais 29 centavos por cota para ele distribuir para os seus cotistas, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a composição do rendimento no mês de maio. Nós temos composição do rendimento e depois nós temos os rendimentos, beleza? Primeiro como foi composto os rendimentos e depois o valor de 40 centavos, como ele está, né? Como ele foi ali dividido. Nós temos 3 centavos que veio de reserva de contingência, que o fundo já tinha. Nós temos 3 centavos que foi de rendimento financeiro, né? Ou seja, o BCFF11 vendeu alguma parte do seu valor que tinha em carteira, e aí desse rendimento financeiro, né, que ele recebeu por ter aplicado esse valor de repente no Tesouro Nacional, de repente um fundo de investimento, ou algo do tipo, ele recebeu esse rendimento financeiro e aí ele distribuiu para os cotistas. Nós temos aqui 15 centavos foi de ganho de capital, o BCFF11 comprou um ativo e vendeu por um preço maior, e isso gerou 15 centavos. Nós temos 35 centavos que veio renda de FIIs, o fundo investe em outros fundos, né? E aí ele recebeu 35 centavos por cota, desses fundos, né? Desses FIIs que ele investe. E aí nós tivemos 9 centavos de despesa, uma quantidade significante de ajuste de imposto de renda. E aí o rendimento foi de 40 centavos, dado que 14 centavos foi ganho de capital e 29% foi resultado recorrente sem ganho de capital, ok? Resultado recorrente sem ganho de capital é aquilo que ele ganha, ele tem ganhado todos os meses dos FIIs que ele investe. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a composição da carteira do BCFF11, ok? E aí nós temos a porcentagem do patrimônio líquido total, ou seja, o total de ativos que o fundo tem sob gestão. 78% está alocado em FIIs, ou seja, o BCFF11 ele é um fundo de fundos, né? Então ele investe em outros fundos 78% do seu patrimônio total. 21% está aplicado na renda fixa, que é o caixa do fundo, 0,5% em CRIs e 0,3% são outros, ok? Então agora vamos falar um pouquinho sobre os top 20 FIIs da carteira. Aqui eu não vou falar sobre os 20 FIIs porque ficaria muito maçante. Eu vou falar sobre os principais e a porcentagem total que que representa do patrimônio líquido do fundo, ok? Nós temos que, em primeiro lugar, o HGRU11, né, que com 10,5%. Nós temos o BTCR11 com 9,7%, BPML11 com 6,1%, FEX11 com 4,8% e RDM11 com 4,7%. E aí nós temos outros vários fundos aqui, que o importante seria que vocês baixassem, né, o relatório gerencial e dessem uma olhada com calma. Mas as principais posições do fundo são essas, ok? E aí nós passamos por segmento de atuação, ou seja, a porcentagem total dos ativos ela está distribuída em quais áreas. E aí nós temos que 29% do patrimônio do BCFF11 está alocado em FIIs de CRIs ou CRIs.
beleza? Lembrando que o nosso episódio 4, nosso podcast, é sobre o KNCR11. Então, se você quer ficar ligado o que é um FII de CRI, o que é um CRI, vai lá no episódio 4 do nosso podcast que você fica sabendo sobre isso, beleza? E aí nós temos 17% está alocado em FIIs de shopping center. Nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio do nosso podcast é sobre o HGBS11, perdão, e o nosso segundo podcast, o episódio 2, é sobre o VISC 11. Ambos são sobre shopping centers, então vai lá, ouça o nosso podcast, que daí você fica craque. 14% do patrimônio está alocado em comercial, ou seja, FIIs que investe na área comercial, 6% híbrido, 7% logística, 2% educacional, 2% hoteleiro, 1% hospitalar e 21% é a posição de caixa do fundo, ok? E aí como é que é a estratégia do BCFF11? Ou seja, a porcentagem total de seus ativos está alocada em alguma estratégia. E que estratégias são essas? 44% dos FIIs que o fundo possui é para renda e 56% são para ganho de capital. E aí a diferença de renda para ganho de capital. Renda são os FIIs que o BCFF11 tem em carteira e que ele quer levar por um bom tempo, porque ele acredita que ele vai ter uma renda segura, né, todos os meses. E ganho de capital pode ser os mesmos FIIs, mas aí a estratégia muda. Por quê? Ele está comprando essas cotas na esperança de que esses FIIs eles vão pagar os seus rendimentos por mês, mas também que as cotas vão se valorizar. E aí ele vai vender, né, quando ele achar que esses FIIs estão em um bom preço, eles vão vender e aí eles vão oferir lucro com isso, beleza? Então são duas estratégias que o fundo tem. E aqui nós temos uma aba sobre imposto de renda. Aqui o importante seria que você tivesse lido o relatório gerencial do mês anterior para você ficar sabendo disso. Mas aqui eu vou tentar ser um pouco sucinto e ajudá-los com isso, beleza? E aí, o que nós temos? Potencial de distribuição extraordinária. O fundo ainda tem um valor residual que ele ainda pode distribuir para os seus cotistas e de onde saiu esse valor. Recuperação parcial do imposto de renda sobre o lucro auferido em alienações de cotas de FIIs. E aí explicando esse negócio aqui. O fundo fez vendas no passado em que ele pagou o imposto de renda, mas esse pagamento ele não foi feito da forma correta, então ele entrou na justiça para solicitar esse valor de volta. Então ele tem esse valor residual, que está tendo uma briga judicial para ser resolvido esse problema. Então ele ainda não recebeu esse valor, mas ele já conta com o recebimento desse valor, ok? Então é como se fosse uma causa ganha na justiça para eles, então esse valor residual vai ser distribuído. E aí, o que nós temos? Até agora, o fundo recebeu 39%, né, referente ao imposto de renda dessas que ele fazia jus, e ele ainda tem 42% para receber. Então, tem aí um valor de 81 centavos, então 39 centavos já foi distribuído e 42 centavos falta distribuir, beleza? E aí tem essa distribuição adicional de 17 centavos por cota para o segundo semestre de 2020. E aí eles colocam um fato relevante explicando todo esse valor aí que ainda falta ser distribuído. E aí nós temos aqui a rentabilidade do fundo, que nós já falamos, que ele conseguiu bater o CDI em mais de 200% e ele conseguiu bater nos últimos meses o IFIX, ok? E aí a gente não precisa perder muito tempo com isso daqui. Agora falando sobre a demonstração dos resultados. O fundo teve de receitas totais, ou seja, que ele recebeu no mês de maio, ele recebeu R$ 11.106.000. E como é que foi composta essa receita? R$ 6.797.000 foi referente a rendimentos de FIIs, ou seja, dos 61 FIIs que o BCFF11 possui em sua carteira, ele recebeu esse valor de R$ 6.797.000, ok? E aí ele recebeu de ganho de capital 3.166.000 de alguma venda que ele fez. E aí nós temos que ele recebeu 1.098.000 de renda fixa, lembrando que ele recebeu menos esse mês, né, como eles já avisaram. De CRIs eles receberam 44.000, e aí entram as despesas, né, que entram na conta da subtração, o valor que sai, né. Despesas do fundo, 1.456.000, e aí despesa com imposto de renda, R$ 703.000. E aí, se nós pegarmos o que o fundo recebeu e o que o fundo pagou de despesa, nós temos R$ 8.946.000, ok? E aí o histórico de distribuição do fundo. De julho de 2019 até fevereiro de 2020, o fundo se manteve ali distribuindo 57 centavos todo mês por cota.
E aí, quando chegou o mês de abril, período de pandemia, né, a gestão provavelmente já pensando no cenário da pandemia, o que eles fizeram? Eles começaram a distribuir apenas 40 centavos por cota, ok? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Gostaria de agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo. Lembrando vocês que nós estamos presentes nas redes sociais. Nós temos o podcast no Instagram, nós temos o nosso podcast, perdão, no Spotify, nós temos a nossa conta no Instagram e a nossa conta também no YouTube. Para você nos achar nas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Então, pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de mandar esse vídeo ou esse podcast para aquele seu amigo que investe em FIIs e não tem muito tempo para analisar, que daí ele já quebra um galho na vida dele, né? E lembra de comentar, de compartilhar, porque assim vocês ajudam a disseminar o conhecimento e nos ajuda porque nós fazemos isso de modo gratuito, a gente não está cobrando nada para você ouvir esse podcast ou para ver esse vídeo, então, como retribuição, lembra de dar aquela curtida, aquele like maroto, e compartilhar esse vídeo, ok? Então agradeço a todo mundo, era isso, tchau! O seguinte é para vocês nos acharem nas